Uma grande alegria receber a todos vocês, os padres, o diácono, nossa querida Nara, coordenadora apostólica, neste dia do Senhor, dia que o Senhor fez para nós. Eu me alegrava muito quando eu via aqui o Dr. Wagner com os filhos, tudo com a Bíblia, acompanhando a leitura. Ah, se todos os pais fizessem isso com seus filhos, assim que os judeus fazem com seus filhos. Ah, se todos os pais fizessem. Estavam todos os três aqui, o pai, com a mãe do lado. A mãe não tem a Bíblia, né? A Bíblia foi dada aos homens, né? E lendo junto com o pai, cada um com a Bíblia na mão. Muito bonito isso. Vamos meditar, então, sobre a palavra do Senhor neste dia de hoje. O Senhor fala, dirige a sua palavra ao profeta Jeremias, nos dias de Josias, rei de Judá, naquele tempo. O Senhor promete, faz promessas, faz declarações amorosas, ternas a Jeremias. O que o Senhor diz? Antes de formar-te no ventre da tua mãe, no ventre materno, eu te conheci. Repito, antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Depois, antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Só aqui já poderia ficar, a palavra de Deus já poderia ficar por aqui. E nós poderíamos meditar sobre essas duas afirmações, declarações do amor de Deus, durante todo este tempo reservado à homilia. Porque imaginem só, meus irmãos, vamos nos colocar agora no lugar deste profeta, porque todos nós somos chamados como cristãos a ser profetas. Antes da nossa mãe nos formar no seu ventre, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos conhecia. E desde quando, Padre? O Senhor nos conhecia, já que Ele nos conhecia antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Desde quando Deus criou o mundo. Desde quando Deus criou o mundo, Ele já nos conhecia. Ele já tinha planos de amor para nós. Antes do nosso nascimento, ou seja, antes de termos saído do seio da nossa mãe, com o nosso nascimento, Ele nos consagrou e nos fez profeta das nações. Lembro agora do dia do batizado. Lembrei do meu, mas a gente pode lembrar do dia do nosso batizado. Antigamente, eu não sou tão velho, né? Mas quando eu nasci, as mães cristãs e os pais cristãos ainda tinham o costume de batizar os seus filhos nas maternidades ainda. Sobretudo quando eram nas maternidades que tinham capelas, e a grande maioria tinha. Hoje é que a maioria das maternidades não tem mais capela, porque não são, claro, mais cristãs. Mas houve um tempo em que as maternidades todas tinham capelas, ou quase todas. Por quê? Porque os pais e as mães cristãos queriam batizar os seus filhos já nos primeiros dias de vida. Antes de sair do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Fomos consagrados no dia do nosso batismo. Se eu pedir para levantar a mão aqui quem foi batizado, quase todos, se não todos, levantarão a mão. Se tiver alguém que não foi batizado aqui, depois me procure depois da missa para a gente conversar sobre o seu batismo, tá bom? Mas a consagração de todas as consagrações é o nosso batismo. Tanto é que quem não é batizado não pode ter acesso a nenhum outro sacramento na igreja. Nem pode fazer a primeira comunhão, nem pode receber o crisma, não pode se confessar.
não pode se casar, não pode receber a ordenação sacerdotal, não pode receber a unção dos enfermos, nenhum dos 7 sacramentos, aliás, dos 6, podem ser dados sem primeiro o batismo. O batismo é chamado também sacramento porta, desde muito tempo, nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos já começaram a chamar o batismo sacramento porta. E nas igrejas antigas, a pia batismal ficava próxima à porta de entrada da igreja. Ainda tem muitas igrejas que a gente encontra a pia batismal próximo às portas das igrejas. Ah, porque fica mais bonito? Não, porque o sacramento que dá entrada na vida da fé, e a gente sempre entra pela porta, é o sacramento do batismo. O Senhor consagrou a cada um de nós. Logo que nós fomos nascidos, aqui o profeta, Deus diz a ele que o consagrou antes do seu nascimento. Nós fomos consagrados depois do nosso nascimento. Uns com 3 dias de nascido, como eu, outros com 4, outros com 1 mês. E, infelizmente, hoje, muitos chegam, às vezes, à idade adulta, sem ser batizados, porque a contaminação da suposta liberdade, que não é a verdadeira liberdade, faz com que os pais, em nome desta liberdade, que não é a liberdade, que liberdade não é fazer o que quer, liberdade é fazer o que é bom, o que nos leva a Deus, essa é a liberdade. Liberdade é a graça que Deus dá a nós de fazermos o bem. O bem. Isso é liberdade, porque quando fazemos o mal, nos escravizamos e não somos mais livres. Então, a liberdade que não caminha para o bem é falsa liberdade, é ilusória, é fantasiosa, é enganadora. E é essa liberdade enganadora que faz com que os pais hoje digam, não, vou deixar meu filho crescer, e aí, quando ele estiver grande, ele decide. Isso é um contrassenso, porque o pai cristão, ele, desde quando gera o seu filho, o que ele mais anseia é que seu filho seja cristão, é ou não é? Porque ele sabe que é a melhor coisa que existe na vida. Ele experimentou a Deus como profeta. Deus já falou com esse pai. Deus já convenceu esse pai que ele é Deus verdadeiro e que existe. Esse pai não sofre mais de dúvidas de fé, claro. Falo assim porque todos nós, em algum momento da nossa vida espiritual, vamos ter algumas crises de fé. Mas esse pai sabe que Deus existe e não tem mais dúvidas de fé todo dia. É um pai e uma mãe que não têm uma fé sincera, forte, robustecida, que dizem para o filho, não, deixa ele crescer, quando ele estiver grande ele decide. Resultado, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O diabo, Satanás, esse filho cresce, o diabo acaba com todo e qualquer resquício de possibilidade dele se batizar e ele fica pagão. Por isso, meus irmãos, Deus nos consagra desde sempre. Deus nos elege desde sempre. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, antes de sairmos do seio dela, Deus nos consagra. No final, o Senhor diz ao profeta, porque eu estou contigo para te defender. Farão guerra contra ti, mas não prevalecerão. No mundo tereis tribulações de Jesus, mas coragem, eu venci o mundo. Nós cristãos passaremos por muitas guerras, mas devemos estar firmes em Deus, neste Deus que nos diz
eu estou contigo. Diz ao profeta hoje, diz a cada um de nós. Eu estou contigo para te defender. Farão guerra contra ti, mas não prevalecerão. E aí o salmista, cheio de alegria, porque experimentou o amor de Deus, o rei Davi, que cantava com harpas e cítaras e liras, e dançava na presença do Senhor, vai dizer, vamos cantar esse refrão, vamos lá? Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis ao Senhor. Canta, igreja, canta, ministério de música. Minha boca anunciará Vamos lá, gente. todos os dias vossas graças incontáveis. Ó Senhor, Vocês, minha boca graças incontáveis, ó Senhor. Assim era o salmista. O salmista cantava alegre na presença de Deus, louvava a Deus, porque conhecia o amor de Deus. Cristãos, é tempo de se alegrar em Deus. Cristãos, com tantos motivos de tristeza que o mundo apresenta, nós precisamos ser diferentes. Na noite de Natal eu convocava, não sei se alguém estava aqui, no dia 24, na noite do 24 para o 25, eu chamava, eu convidava a todos para iniciar um tempo de alegria, um tempo de confiança. Quem estava aqui no dia 24 à noite, na noite do Natal? Ninguém. Está ali, tem gente aqui. Vocês lembram que eu falava da beleza daquela noite, da grandeza daquela noite do Natal, e dizia, nós não podemos ser tristes. Deus veio nos visitar, nós precisamos ser alegres, cheios de esperança e de confiança. Ó cristão, o que tu estás fazendo com o teu tempo? A palavra do Senhor tem sido a tua luz? O mandamento do Senhor tem sido o teu caminho? Ou não tem dado tempo porque... Afinal de contas, o Facebook e o Instagram tomam 2, 3, 4, 5 horas do meu dia. Terrível isso. Terrível isso. E o que é que eu posso ganhar ali? 90% dali é vida dos outros, é falar da vida dos outros, é bater foto dos outros, o fulano fez isso, o cicrano fez aquilo. Tem alguém que trabalha com o Instagram? Tem. Mas por que então não usam um celular e colocam um Instagram só do trabalho? Vai chegar um dia, atenção, que o cristão, e já está próximo, que entrar nessas redes sociais e ali ficar, vai se condenar. Está próximo. Porque a impureza, a falta de pudor, a falta de valor, a futilidade, que está cheio, não posso dizer o contrário, porque saí de lá, graças a Deus, né? Não porque sou melhor do que ninguém. Saí de lá, não estou mais lá, mas até onde estive, só vi isso. Perda de valores, perda de pudor, futilidade, besteira. Vai chegar um tempo, e está próximo, que o cristão não poderá mais estar nessas redes sociais. Terá que criar as suas próprias redes, como naquela época criaram símbolos, né? Vocês sabiam que no período da perseguição inicial da igreja, os cristãos se identificavam desenhando um peixezinho na areia e assim eles iam pelos lugares onde podiam ir? Vai chegar um tempo que a gente vai ter que criar redes sociais cristãs. E os cristãos não vão mais permitir que futilidades, perda de valores, despudor entre na nossa vida. Está próximo. Está muito próximo. Isso é viver a fé.
Isso não é, esse padre hoje ele está muito exagerado. Se todo domingo eu fosse exagerado assim. Eu me arrependo não das vezes que fui exagerado. Eu me arrependo, viu, padres, das vezes que não fui exagerado no amor a Deus. Às vezes que não conduzi o povo de Deus a ser exagerado no amor a Deus, na piedade, no temor, no temor, que nos deixa o coração inquieto quando nós estamos ofendendo a Deus. E se tudo é relativo, então ninguém ofende mais a Deus, porque você acha que ofende a Deus, mas não é bem assim. Isso é relativo. Isso é o seu modo de ver. Vocês sabem quem denunciou a ditadura do relativismo? Sabem? Sabe, doutor Wagner? Papa Bento XVI, quando assumiu o pontificado, na sua homilia inaugural, ele denunciou a ditadura do relativismo. Sabe quem denunciou a cultura da morte? João Paulo II, também na homilia inaugural do seu pontificado, denunciou a cultura da morte. Nós estamos vivendo tudo isso agora, a cultura da morte e a ditadura do relativismo. Até Deus é relativo. Eu perguntava uma vez a um jovem que veio se confessar, na verdade ele veio conversar cheio de caraminholas na cabeça, vocês nunca vão saber quem é, mas eu fui instigando, e eu disse, então quer dizer que se eu digo Deus não existe, então Deus não existe. Ele disse, é verdade, padre. Eu disse, não, é mentira. Deus existe mesmo que eu diga que Ele não existe, porque Ele não depende de mim para existir. Eu não sou nem Nietzsche, que ensinou tanta coisa ruim e que chegou a dizer, eu matei Deus. Eu matei Deus. Imagina um homem desse, hein? A prepotência de um homem desse. Mas nós não. E hoje a leitura, também a segunda leitura é maravilhosa. Por quê? Porque esta fé não fica só na fé. Esta fé, segundo a leitura de Coríntios hoje, ela nos leva ao amor. A fé é a base do amor verdadeiro. Sem fé não existe amor verdadeiro, porque o amor, ele vem de Deus. Deus é amor, já dizia São João Evangelista. Então, quem não ama, não conhece a Deus. Quem ama, permanece em Deus, porque Deus é amor. Então, todo amor verdadeiro deve ser embasado pela fé. E eu peço, Senhor, Deus de amor, ama-me, para que eu possa te amar. Até o amor que nós devemos a Deus é graça que Deus nos dá. Nós não temos nem amor para amar a Deus. Nós não somos nada. Ama-me, Senhor, e assim eu poderei te amar. Com o teu amor eu quero te amar. Que o teu amor transborde em mim, que eu seja um instrumento, um canal, um tubo de passagem do teu amor. É isso que eu quero ser, Senhor. Aspirai os dons mais elevados, mas eu vou mostrar um mais excelente, diz São Paulo. Se eu falasse todas as línguas dos homens, dos anjos, mas se eu não tivesse o amor, nada seria. Seria como um sino que bate nele, com sino quando está rachado, não sei se vocês já chegaram a ver isso, a pessoa bate nele e em vez dele fazer aquele pão e ressoar, chega o ouvido, ele faz toc, toc. Você bate nele e faz toc. Assim somos nós. Nós não podemos ser sinos rachados, com rachaduras que o mundo nos propõe e nós aceitamos. Não. Nós precisamos ser cristãos, como os cristãos dos primeiros tempos. Porque eles fizeram a diferença. E por causa deles que nós estamos aqui hoje.
do sangue derramado dos mártires, que foi semente de novos cristãos. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, se eu tivesse toda a fé, mas não tivesse o amor, não seria nada. Ou seja, a fé nos leva ao amor. E no final, aqui diz, permanecem 3 coisas. Quais são as 3 coisas que permanecem depois dessa bela carta de São Paulo? Quais são as 3 coisas que ele diz que atualmente permanecem 3 coisas? Quais são? A fé, a esperança e a caridade, que são também conhecidas como virtudes teologais. E aí ele termina dizendo, mas a maior delas é qual? A caridade. A caridade. Deus é amor. Deus é amor. Padre, eu estou começando a entender então que a minha vida tem que caminhar para o amor. A minha vida tem um único alvo, o amor. E é verdade, meu irmão. É verdade, minha irmã. Mas, Padre, eu tenho conseguido tão pouco amar. Eu tenho falhado tanto. Eu tenho sido tão egoísta. Eu tenho sido tão centralizado em mim mesmo, na minha vida, nas minhas preocupações. Eu tenho desconfiado tanto de Deus, até das pessoas. Padre, o que eu faço? Pelo dom da fé que você tem e que lhe foi dado no batismo, a sua primeira consagração, peça ao Senhor. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos dizer? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Peça todos os dias isso, de joelho, no seu quarto, como Jesus mesmo nos ensina, quando tu fores rezar ao Pai, entra no teu quarto, tranca a porta, e agora eu acrescento, tira o celular de perto. Porque se trancar a porta e deixar o celular do lado, não vai rezar. Ah, mas eu preciso do celular porque eu vejo lá e tal. Não dá certo. Não dá certo querer rezar com o celular. O demônio vai te enganar. Está até rimando, né? E você vai se ferrar. Vai se ferrar. Todinho. Por quê? Porque o celular é uma porta aberta para tudo que não presta. Se fosse só para coisa boa, até dava para a gente rezar com ele do nosso lado. Então, conversas, mensagens que não levam a nada. Ah, mas eu esqueci, eu estou na oração, eu esqueci de uma mensagem importante, espera aí. Aí entra lá, pronto, aí vê outra, 10, 15 minutos. Passou o tempo, em vez de rezar, ficou no celular. Não dá para rezar com o celular. Entendeu? Por isso é que os cristãos estão ficando frios. Por isso é que a cultura da morte de João Paulo II e a ditadura do relativismo de Bento XVI estão se instaurando na Terra. É por isso. Mas não só o celular também, né? Programas de televisão. Como pode? Explique que eu não consigo entender. E eu acho que se eu não fosse padre, como muitas famílias verdadeiramente cristãs, também não entendem. Como pode alguém se dizer verdadeiro cristão e assistir BBB? Talvez você esteja nessa situação. Mas, eis que Deus te ama. Eis que o Senhor te conhece antes que tu fostes gerado. Antes que tu nascestes no seio da tua mãe,
Deus já te conhecia e te consagrou no batismo. Mas Ele não te consagrou para você ficar assistindo o BBB. E não só, esse aí é quase o pior de todos, tem coisa pior, mas aí já passa para o extremo. Mas o BBB já vai propor isso. Cristãos, eis que vos convoco novamente, como convoquei no dia do Natal, a um tempo de alegria, mas alegria espiritual, alegria que nasce de Deus. Não vamos ficar como estes homens do Evangelho de hoje, que diziam assim, mas Jesus não é o filho de José? Como é que ele está fazendo essas coisas? Eu conheço ele é daqui dos nossos, ele é daqui de Nazaré. E aí Jesus diz, um profeta não é bem recebido na sua casa. Meus irmãos, os homens e mulheres que verdadeiramente são cristãos precisam fazer a diferença na unção do amor de Deus, na força do Espírito Santo, na sua casa, no seu trabalho, aonde estiverem. E vão ser perseguidos, e vão ser chamados de radicais, e vão ser chamados de carola, de padre, né? De freira. Mas desde o começo é assim. E Jesus já nos falou nas bem-aventuranças, bem-aventurados sereis vós quando vos injuriarem, maltratarem, perseguirem, disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos, porque grande será o quê? A vossa recompensa no céu. Quem não acredita nisso, não precisa mais vir para a missa. Não precisa, porque está fazendo um teatro aqui. Então, você foi alimentado pela palavra de Deus. Você agora, daqui a pouco, vai ser alimentado pela Eucaristia. Os que não puderem receber a Eucaristia, não entrem na fila, faça a sua comunhão espiritual e peça a Deus um milagre, de mais cedo possível você voltar a comungar. Deus pode fazer esse milagre. E vamos todos juntos, unidos a Deus e a bem-aventurada Virgem Maria, a nossa mãe, a nossa mestra, a Nossa Senhora. Nós chamamos ela de quê? Nossa Senhora. Como é que nós chamamos ela? Nossa Senhora. Ela é a Nossa Senhora, ela nos faz e nos manda fazer tudo o que o nosso Senhor Jesus disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.